Vamos examinar pelos próximos momentos o uso e o abuso dos escritos de Ellen G. White por opositores da teologia da última geração. Algumas pessoas podem dizer, bem, será que os defensores da teologia da última geração ocasionalmente usam de forma inadequada os escritos da inspiração? Não podemos negar isso. Mas pelos próximos momentos vamos examinar o caso contra. A teologia da última geração, que é feita por muitos que usam de forma inadequada os escritos de Ellen White. Mas antes de abordarmos este assunto, um ponto precisa ficar muito claro. O caso contra a teologia da última geração não tem apenas um problema com Ellen White. O maior problema com o caso contra a teologia da última geração é um problema bíblico. E eu espero que essa realidade fique clara até o final deste simpósio. O que me fascinou ao ler os livros recentes que atacam a teologia da última geração foram as diferentes abordagens que pelo menos 2 desses livros usaram ao lidar com os escritos de Ellen White. O mais proeminente desses novos livros, escrito por um grupo de estudiosos, na maioria professores do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, usou repetida e autoritativamente os escritos de Ellen White na tentativa de apoiar sua posição. No entanto, mostraremos ao longo dessas reuniões, incluindo esta em que estamos agora, como as declarações que eles usaram foram flagrantemente tiradas do contexto, ou pelo menos muitas delas foram, e o significado óbvio dessas declarações foi simplesmente ignorado. E uma porção de outras declarações às quais eles poderiam ter dado atenção foram completamente ignoradas. Mas outro desses livros, escrito por um autor denominacional muito proeminente, que desde então se aposentou, adotou uma abordagem muito diferente do primeiro e mais significativo livro. Em suas palavras, Ellen White desaprovava o uso de seus escritos para resolver questões teológicas. E vamos analisar novamente essa declaração. Nota-se, porém, com grande interesse que quando esse autor em particular presume que uma citação de Ellen White pode ajudá-lo a defender seu argumento, ele não hesita em usá-la. Mas o que talvez alguns tenham deixado passar em sua avaliação desses livros é o dilema muito difícil enfrentado por qualquer adventista do sétimo dia ao tentar construir um argumento contra a teologia da última geração. Aqueles que tentam construir esse argumento basicamente se deparam com 2 escolhas. Primeiro, ou eles adotam uma abordagem não literal e não transcendente aos escritos inspirados. Ou, segundo, eles adotam uma abordagem literal, transcendente, totalmente autoritativa, embora seletiva, aos escritos inspirados. Deixe-me repetir isso, já que agora está na tela. Essas são as 2 escolhas que eles enfrentaram. Adotar uma abordagem não literal e não transcendente aos escritos inspirados ou uma abordagem literal transcendente, totalmente autoritativa, mas seletiva aos escritos inspirados. Agora, vocês percebem que eu disse os escritos inspirados aqui, não apenas os escritos de Ellen White. Estou falando de ambos. A Bíblia e os escritos de Ellen White, porque há aqueles na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje em dia, pessoal, há pessoas tentando construir um argumento contra a teologia da última geração e que estão descartando a Bíblia de forma bastante explícita ao tentar fazer isso. Essas pessoas não consideram nem a Bíblia nem os escritos de Ellen White como autoritativos. Ouçam a seguinte declaração, escrita em um artigo recente publicado online na revista Spectrum.
Esse indivíduo estava reclamando sobre o uso dos escritos de Ellen White, ou melhor, não dos escritos de Ellen White, mas reclamando sobre a teologia da última geração. Chegando até a lição da escola sabatina, ouçam o que ele diz. Uma insistência na pureza doutrinária, e vocês sabem, essas pessoas não gostam de pureza de nenhum tipo. Uma insistência na pureza doutrinária se manifesta em rejeitar interpretações alternativas da Bíblia ou de nossas doutrinas. Os puristas doutrinários na igreja definem nossas crenças com tanto detalhe e especificidade que fecham todas as brechas que permitiriam outros entendimentos. A reformulação de 2010 do nosso dogma da criação na crença fundamental número 6 é um excelente exemplo dessa abordagem. Se isso restringe a imaginação sobre as origens, faz com que alguns se sintam excluídos da igreja. Isso só prova o ponto da LGT, Teologia da Última Geração, de que aqueles que saem não eram puros o suficiente. Aprendemos com Paulo que a experiência é o melhor professor. Acho que essas pessoas não leram Paulo com muita atenção, se acham que é isso que ele está ensinando. Portanto, não devemos buscar purificar nossas doutrinas. Como então Paulo disse a Timóteo para não permitir que ninguém ensinasse doutrinas diferentes em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Um exercício como a impecabilidade da LGT é, segundo ele, algo atingível e inatingível ao mesmo tempo e nos mantém no deserto. Paulo adverte que fora da cobertura da justiça de Cristo, todas as nossas melhores tentativas de fazer o bem não valem nada. E vamos descobrir que isso é uma mentira quando estudarmos o que Paulo e outros autores bíblicos ensinam sobre esse assunto. Portanto, segundo esse autor, devemos expressar nossas crenças de maneiras que permitam crescimento e novos entendimentos ao longo da nossa jornada. Da mesma forma, nossa abordagem em relação às escolhas de estilo de vida, como o que comemos ou vestimos, não deve ser baseada na pureza. Essas coisas não acrescentam nada à nossa salvação. Agora, pessoal, se vocês lerem muitos dos artigos publicados neste site em particular, vão perceber isso. A leniência moral deles vai muito além das questões sobre o que você come ou veste. Esse site em particular publica repetidamente artigos defendendo a homossexualidade e o sexo antes do casamento, além de várias outras práticas que se desviam dos padrões bíblicos de sexualidade. Mas o fato é que se você adotar essa abordagem para tentar refutar a teologia da última geração, não vai chegar muito longe na igreja. As pessoas que leem a revista Spectrum estão longe de ser a maioria no movimento adventista. Graças a Deus por isso. Fora de alguns círculos intelectuais, mesmo no adventismo ocidental, essa abordagem simplesmente não vai prosperar. Nenhuma editora oficial da igreja que eu conheça publicaria esse tipo de liberalismo teológico extremo. Portanto, quando se trata das duas opções de que falamos, no que diz respeito à estratégia para refutar a teologia da última geração, é a segunda opção. Essa é a que a maioria dos críticos dessa construção doutrinária prefere usar. Mas no fim das contas, como Napoleão em Waterloo, que atacou ambos os flancos de Wellington e foi repelido, não tendo outra escolha senão atacar o centro da linha britânica, aqueles que desafiam a teologia da última geração, simplesmente não têm boas opções. Ou eles se marginalizam dentro da igreja ao adotar uma visão muito liberal dos escritos inspirados, ou usam as evidências inspiradas de forma seletiva. E assim se expõem à destruição eventual de sua argumentação.
não apenas pela apresentação de evidências contrárias, vindas da inspiração pelos defensores da teologia da última geração, mas também pela demonstração de harmonia entre todos os aspectos dessas evidências. Este é um princípio muito importante que vamos aplicar nesta mensagem e em outras mensagens que serão apresentadas ao longo deste simpósio. Mas agora vamos retornar à declaração de um crítico proeminente da teologia da última geração, onde ele diz que Ellen White desaprovava o uso de seus escritos para resolver questões teológicas. Agora, é verdade que houve momentos em que Ellen White realmente pediu que seus escritos não fossem usados para resolver questões teológicas. E um exemplo disso é a controvérsia sobre o contínuo em Daniel, capítulo 8. Aqui em volume 1 de Mensagens Escolhidas, página 164. Ouça a declaração de Ellen White sobre este ponto e preste atenção ao motivo pelo qual ela pediu que seus escritos não fossem usados para resolver essa controvérsia em particular. Agora peço que meus irmãos ministros não usem meus escritos em seus argumentos sobre esta questão, que é o contínuo. Pois eu tive, ouçam com atenção, nenhuma instrução sobre o ponto em discussão. E não vejo necessidade para a controvérsia. Perceba, ela não disse que seus escritos não deveriam ser usados para resolver essa questão, porque isso não fazia parte de sua função como mensageira do Senhor. Na verdade, foi porque eu não recebi nenhuma instrução sobre o ponto em discussão. E isso significa que se o Senhor não a tivesse iluminado, ela teria o mesmo discernimento de qualquer outra pessoa. Mas, apesar do que este autor que citamos 2 vezes acredita sobre a falta de autoridade de Ellen White em controvérsias doutrinárias, Ellen White é extremamente clara ao afirmar que, na verdade, a correção e o esclarecimento doutrinário faziam parte de seu portfólio profético. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas a partir de seus escritos. Primeiros escritos, página 78. Deus prometeu naquela palavra, ou seja, na Bíblia, dar visões nos últimos dias. Não para uma nova regra de fé, mas para o conforto de seu povo e para corrigir aqueles que erram quanto à verdade bíblica. A tarefa de Ellen White era corrigir pessoas com erro doutrinário? De forma bastante óbvia, ela disse que sim. Aqui está outro exemplo, volume 3 de Mensagens Escolhidas, página 31. Além da instrução em sua palavra, o Senhor deu testemunhos especiais ao seu povo, não como uma nova revelação, mas para que ele possa nos apresentar claramente as lições de sua palavra, para que os erros sejam corrigidos e o caminho certo seja indicado, para que toda alma fique sem desculpa. Na página seguinte, em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 32. O Senhor me deu muita luz que quero que o povo receba, pois a instrução que o Senhor me deu para o seu povo. É uma luz que eles deveriam receber, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Isso agora deve ser apresentado ao povo, porque foi dado para corrigir erros enganosos e especificar o que é a verdade. Volume 5 dos Testemunhos, página 665. Nenhuma verdade adicional é apresentada. Aliás, é por isso que Ellen White é a luz menor, porque a Bíblia é a fonte de nossas posições doutrinárias e de nossos padrões morais. Mas observe o que Ellen White diz que seus escritos deveriam fazer. Nenhuma verdade adicional é apresentada, mas Deus, por meio dos testemunhos, simplificou as grandes verdades já reveladas. Você sabe, a Bíblia não diz para não ler ficção barata, como Ellen White diz. Mas o que a Bíblia diz em Filipenses 4, verso 8?
Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ellen White vem e simplifica esses princípios bíblicos, e esse é apenas um exemplo. Vamos continuar. Ministério de Publicações, página 126. Essa é poderosa, pessoal. Quantos já leram cuidadosamente Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações? Quero que todos entendam que minha confiança na luz que Deus lhes deu permanece firme. Porque eu sei que o poder do Espírito Santo engrandeceu a verdade e a tornou honrosa, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Em meus livros, a verdade é apresentada, protegida por um assim diz o Senhor. O Espírito Santo, ouçam isso, pessoal. O Espírito Santo gravou essas verdades em minha mente de forma tão indelével quanto a lei foi gravada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Isso me parece bastante autoritário, pessoal. Volume 2 de Dons Espirituais, páginas 98 a 99. Meu anjo acompanhante me apresentou alguns dos erros daqueles que estavam presentes. E também a verdade, em contraste com seus erros, de que essas opiniões discordantes, que eles afirmavam ser de acordo com a Bíblia, eram apenas de acordo com a opinião deles sobre a Bíblia, e que seus erros precisavam ser abandonados. E eles se unem na mensagem do terceiro anjo. Nossa reunião terminou vitoriosamente. A verdade saiu vitoriosa. E precisamos ter mais reuniões assim na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Volume 5 dos Testemunhos, páginas 655 a 656. Erros graves em doutrina e prática eram cultivados. Deus revelou-me esses erros em visão e enviou-me a seus filhos errantes para declará-los. Obreiros Evangélicos, página 302. Naquela época, e mais uma vez, ela está falando sobre nossa experiência inicial como povo, um erro após o outro se abatia sobre nós. Ministros e médicos introduziam novas doutrinas. Nós pesquisávamos as Sagradas Escrituras com muita oração, e o Espírito Santo trazia a verdade à nossa mente. O poder de Deus vinha sobre mim, e eu era capacitada a definir claramente o que é verdade e o que é erro. Sabe, é difícil ler qualquer uma dessas passagens, pessoal, e chegar à conclusão de que Ellen White não via parte de seu papel como esclarecimento e correção doutrinária. É por essa razão que a recente sessão da Conferência Geral esclareceu sua posição sobre a autoridade doutrinária de Ellen White. Sabe, em nossa declaração anterior sobre a autoridade de Ellen White, que adotamos antes, e se olharmos o Manual da Igreja, edição de 2010, você verá que os escritos de Ellen White são descritos como uma fonte contínua e autoritativa de verdade. E essa é uma ótima declaração. Mas em San Antônio, esclarecemos ainda mais essa declaração e dissemos que seus escritos falam com autoridade profética. Agora, qual é a diferença entre as duas? Pessoas, pastores, administradores da igreja, estudiosos e teólogos são uma fonte autoritativa de verdade. Mas é apenas uma autoridade humana. A nova declaração, que diz que seus escritos falam com autoridade profética, está em um nível totalmente diferente. Porque os profetas têm uma autoridade que mais ninguém tem. Na comunidade humana, ninguém mais possui essa autoridade. É também por isso que a declaração votada na última Assembleia Geral, a declaração de confiança nos escritos de Ellen White, foi muito mais clara.
e de fato foi tão controversa para alguns dos delegados mais liberais presentes na sessão, que eles tentaram retirar uma certa parte dessa declaração. Se você estava lá e assistiu ao debate, ou se assistiu pela televisão, sabe do que estou falando? Ouça o que diz a nova declaração. Afirmamos nossa convicção de que seus escritos são divinamente inspirados, verdadeiramente centrados em Cristo e fundamentados na Bíblia. Em vez de substituir a Bíblia, eles exaltam o caráter normativo das Escrituras. E ouça com atenção. E corrigem interpretações imprecisas dela, ou seja, da Bíblia, que derivam da tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. Exatamente como falamos na minha apresentação anterior esta manhã. Um delegado europeu no plenário fez uma moção para retirar essa última cláusula da declaração. Louvado seja o Senhor, sua moção foi amplamente rejeitada. E assim a declaração que temos agora diz isso de forma muito clara. Os escritos de Ellen White têm o propósito de corrigir erros culturais, tradicionais e teológicos que possam surgir entre nós. Agora, a pergunta que algumas pessoas farão é: se a Bíblia é seu próprio intérprete, por que precisamos que Ellen White venha interpretar a Bíblia para nós? Bem, a resposta é realmente muito simples. Deus precisa se repetir porque muitos não estavam ouvindo da primeira vez. E vocês vão ouvir muita repetição durante este simpósio. Vocês sabem, estudiosos no mundo acadêmico não gostam de repetição porque acham que isso os faz parecer pouco inteligentes. Mas vocês sabem, pessoas comuns como nossos executivos de publicidade que trabalham no mundo político ou no mundo dos negócios, e vocês provavelmente já notaram isso, estamos no meio de uma campanha política agora, vocês provavelmente já notaram. Se você assiste televisão, quantos desses comerciais são repetidos várias e várias vezes? Bem, adivinhem por quê? Porque leva tempo e repetição para que essas coisas cheguem até as pessoas. E Deus precisa usar o mesmo método. Ouçam por que Ellen White diz que isso é necessário. Em Patriarcas e Profetas, página 364. Se os homens tivessem guardado a lei de Deus, como foi dada a Adão após sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade da ordenança da circuncisão. O que vamos ver nesta declaração é como Deus teve que se repetir com maior clareza várias e várias vezes. Vamos continuar. E se os descendentes de Abraão tivessem guardado a aliança, da qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido seduzidos pela idolatria, nem teria sido necessário que sofressem uma vida de escravidão no Egito. Eles teriam mantido a lei de Deus em mente, e não teria havido necessidade, ouça isso, de ela ter sido proclamada no Sinai ou gravada nas tábuas de pedra. E se o povo tivesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade das orientações adicionais dadas a Moisés. Perceba como Deus teve que se repetir vez após vez, porque as pessoas não estavam ouvindo suas instruções anteriores. Algumas pessoas não gostam desse tipo de repetição porque pensam: é só usar o bom senso e descobrir por si mesmo. Bem, você sabe, Mark Twain disse isso muito bem, não disse? Bom senso não é comum. É por isso que o Senhor precisa dar seus conselhos repetidas vezes. Ouça como Ellen White explica isso no volume 5 dos Testemunhos, página 664. Não são muitos de vocês que realmente sabem o que está contido nos testemunhos.
Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se vocês tivessem feito da palavra de Deus o seu estudo, com o desejo de alcançar o padrão bíblico e atingir a perfeição cristã, que é o que vamos discutir esta semana, vocês não teriam precisado dos testemunhos. Agora, o que vamos fazer nos próximos momentos é analisar vários exemplos de como os escritos de Ellen White têm sido abusados de maneira muito evidente por críticos da teologia da última geração. Uma dessas declarações, e esta é uma que tenho certeza de que é muito familiar para as pessoas que conhecem essa controvérsia, pessoas que estão assistindo a este simpósio agora provavelmente já ouviram essa declaração ser citada muitas vezes. Isto está no volume 1 de Mensagens Escolhidas, página 344. Os serviços religiosos, as orações, os louvores, a confissão penitente dos pecados sobem dos verdadeiros crentes como incenso para o santuário celestial. Mas passando pelos canais corrompidos da humanidade, elas ficam tão contaminadas que, a menos que sejam purificadas pelo sangue, nunca poderão ter valor diante de Deus. Elas sobem não em pureza imaculada, e a menos que o intercessor que está à direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não é aceitável a Deus. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres deve estar umedecido com as gotas purificadoras do sangue de Cristo. Ele apresenta diante do Pai o incensário dos seus próprios méritos, no qual não há nenhuma mancha de corrupção terrena. Ele reúne neste incensário as orações, os louvores e as confissões do seu povo. E a tudo isso acrescenta a sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso sobe diante de Deus, santo e inteiramente aceitável. Então, respostas graciosas são concedidas. Agora, pessoal, Ellen White deixa claro que, assim como a Bíblia se explica a si mesma, seus próprios escritos também o fazem. No volume 1 de Mensagens Escolhidas, página 42, ela diz que os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, assim como a Escritura é explicada pela Escritura. Então, o que, de fato, Ellen White quer dizer na declaração de um ME 344, onde ela fala sobre a justiça de Cristo, purificando as palavras, os atos e os pensamentos do povo de Deus para que Deus possa aceitá-los? Vamos analisar algumas outras declarações em que ela usa a mesma linguagem ou linguagem semelhante e vamos descobrir. Atos dos Apóstolos, página 532. Diante do crente está apresentada a maravilhosa possibilidade de se tornar um ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. Mas, por si mesmo, o homem é totalmente incapaz de alcançar essa condição. A santidade que a palavra de Deus declara que ele deve ter antes de poder ser salvo é o resultado da atuação da graça divina. À medida que ele se curva em submissão a disciplina e as influências restritivas do Espírito da verdade. A obediência do homem, ouça com atenção, a obediência do homem só pode ser tornada perfeita pelo incenso da justiça de Cristo, que enche com fragrância divina cada ato de obediência. O papel do cristão é perseverar em vencer cada falha. Pessoal, isso não está falando sobre alguma declaração legal. Isso não está falando sobre uma cobertura. Isso está falando sobre uma transformação aqui mesmo na terra. Sim, é direcionado do céu, mas acontece aqui nesta terra. Vamos continuar. Serviço Cristão, página 263. O mérito de Jesus deve ser misturado com nossas orações e esforços, ou eles serão tão inúteis quanto a oferta de Caim.
Se pudéssemos ver a atividade de toda a instrumentalidade humana como ela aparece diante de Deus, veríamos que somente a obra realizada com muita oração, que é santificada, repare nessa palavra, santificada pelo mérito de Cristo, resistirá à prova do juízo. Volume 2 dos Manuscritos Liberados, página 337. Não há trabalhadores demais, sejam eles possuidores de grandes ou pequenos talentos, para se entregarem a Deus, para que possam ser santificados. Lá está essa palavra de novo, e preparados para o seu serviço. Dê tudo o que você tem e é, e tudo isso não será nada sem o mérito do sangue que santifica o dom. Se aqueles que ocupam posições de responsabilidade pudessem multiplicar seus talentos 1000 vezes, seu serviço não teria valor algum diante de Deus, a menos que Cristo estivesse misturado com todas as suas ofertas. E como ele está misturado com todas as suas ofertas? Pela santificação, não pela justificação. Review and Herald, 26 de novembro de 1901. O homem tem permissão para lidar com os bens do Senhor. Assim ele é testado e provado. Seu coração deve ser perfumado com o incenso da justiça de Cristo. O Salvador deve operar nele tanto o querer quanto o realizar. Segundo o seu beneplácito, vamos falar mais sobre isso amanhã à tarde. Para que o manejo dos bens a ele confiados receba o endosso do Deus do céu. Volume 6 do Comentário Bíblico, página 1118. A oferta feita a Deus sem um espírito de reverência e gratidão, ele não aceita. É o coração humilde, grato e reverente que faz da oferta um aroma suave, aceitável a Deus. Como isso acontece? É através de um coração transformado. Volume 7 do Comentário Bíblico, página 909. Não devemos, então, entregar a Cristo tudo aquilo pelo qual ele morreu para redimir. Se você fizer isso, ele despertará sua consciência, renovará seu coração, santificará seus afetos. Lá está essa palavra novamente. Purifique seus pensamentos e coloque todas as suas faculdades a serviço dele. Todo motivo e todo pensamento serão levados cativos a Jesus Cristo. Aqueles que são filhos de Deus representarão Cristo em seu caráter. Suas obras, ouça com atenção, suas obras serão perfumadas pelo infinito. Ternura, compaixão, amor e pureza do Filho de Deus. E quanto mais completamente mente e corpo forem entregues ao Espírito Santo, maior será a fragrância da nossa oferta a Ele. Portanto, não há nada aqui sobre o pecado inevitável poluindo nossa santificação. De modo que, quando chega ao céu, precisa ser justificado pela justiça forense. Não é isso que essas declarações estão dizendo. É enquanto nossas palavras e ações ascendem ao santuário celestial, por meio desses canais corrompidos, que elas recebem essa purificação. Elas não chegam ao céu poluídas. Elas são purificadas aqui e agora, dirigidas, é claro, pelo mediador no céu. Agora vamos analisar outro conjunto de declarações que têm sido mal utilizadas por opositores da teologia da perfeição. Uma delas está aqui no volume 2 dos Testemunhos, página 549. Ele falando de Jesus, ele é um exemplo perfeito e santo dado para que o imitemos. Não podemos igualar o modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o copiarmos. E de acordo com a capacidade que Deus nos deu, assemelhar-nos a Ele. Mas se olharmos para o contexto dessa declaração, pessoal, descobrimos de qual modelo ela está falando.
Aqui, na mesma página, ela diz: ele, isto é, Cristo, deixou de lado sua glória, seu domínio, suas riquezas e buscou aqueles que estavam vivendo no pecado, perecendo no pecado. Ele se humilhou às nossas necessidades para que pudesse nos exaltar ao céu. Sacrifício, abnegação e benevolência desinteressada caracterizaram sua vida. Ele é o nosso modelo. Agora, no mesmo volume, um pouco antes, encontramos esta declaração, outra semelhante a ela. Volume 2, página 170. Nosso Senhor e Salvador deixou de lado seu domínio, suas riquezas e glória e nos buscou para que pudesse nos salvar da miséria e nos tornar semelhantes a Ele. Ele se humilhou e assumiu nossa natureza para que pudéssemos aprender com Ele e, imitando sua vida de benevolência e abnegação, segui-lo passo a passo até o céu. Você não pode igualar o modelo, mas pode se assemelhar a ele e, de acordo com sua capacidade, fazer o mesmo. Agora ouça outra declaração mais adiante neste mesmo volume, e há cerca de 8 delas nos escritos de Ellen White que usam essa linguagem. Volume 2, página 628. Ele deixou de lado sua glória, seu alto comando, sua honra e suas riquezas e se humilhou às nossas necessidades. Não podemos igualar o exemplo, mas devemos copiá-lo. Aqui está uma declaração semelhante no volume 2 dos manuscritos liberados, páginas 125 a 126. Nosso Senhor e Salvador amou cada criatura. Ele deixou de lado seu domínio, riquezas e glória e veio ao nosso encontro. Pecadores, errantes, infelizes, para que Ele pudesse nos tornar semelhantes a Ele mesmo. Ele se humilhou e assumiu a sua natureza. E, a propósito, vamos falar sobre isso pela manhã, para que ele pudesse te ensinar a ser puro, correto de caráter e livre de toda a impureza do pecado, para que você pudesse segui-lo até o céu. Ele sofreu mais do que qualquer um de vocês será chamado a sofrer. Ele deu tudo por você. O que você deu a Jesus por esse grande amor? Você tem praticado o mesmo amor para com seus irmãos? Você tem seguido o exemplo dele em paciência, em abnegação? Você não pode igualar o modelo, mas pode se assemelhar a ele. Outra citação da Review and Herald, 5 de fevereiro de 1895. Jamais seremos chamados a sofrer como Cristo, pois os pecados de todo o mundo foram colocados sobre ele. Ele suportou humilhação, reprovação, sofrimento e morte para que nós, seguindo seu exemplo, pudéssemos herdar todas as coisas. Cristo é o nosso modelo, o exemplo perfeito e santo que nos foi dado para seguir. Nunca poderemos igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelhar a ele conforme nossa capacidade. Então, qual é o modelo, pessoal, do qual Ellen White está falando nessas declarações? Ela está falando sobre a humilhação, o sofrimento e a condescendência de Jesus. Ela não está falando sobre obediência sem pecado. Não podemos igualar o modelo do qual ela está falando, porque não temos o trono de Deus para abrir mão. Nem mesmo os anjos sem pecado podem igualar esse modelo. Aqui está outra declaração semelhante do volume 16 dos manuscritos liberados, página 199. Que esforços estamos fazendo como crentes de uma verdade impopular em abnegação e autossacrifício? Nunca poderemos igualar o modelo, porque se trata de bondade infinita praticada em sua natureza humana. Ainda assim, devemos fazer esforços determinados com todas as forças do nosso ser para seguir seu exemplo. Mais uma vez, qual é o modelo que não podemos igualar? Bondade infinita, porque não somos seres infinitos. Nem mesmo os anjos sem pecado são. Agora vamos analisar um terceiro exemplo.
E essa é a história de Josué e o anjo, que encontramos no 3º capítulo de Zacarias, e em várias passagens nos escritos de Ellen White. É uma ilustração muito popular que pessoas que se opõem à teologia da última geração têm tentado usar para tentar provar que a obediência perfeita não é alcançável, nem mesmo por aqueles que vivem no tempo do fim. Aqui está uma declaração onde ela fala sobre isso. Isso está no volume 3 de Mensagens Escolhidas, página 196. A justiça de Cristo é imputada a eles, ou seja, ao seu povo, e ele dirá: tirem as vestes sujas dele e vistam-no com roupas novas. Jesus compensa nossas deficiências inevitáveis. Quando os cristãos são fiéis uns aos outros e leais ao capitão do exército do Senhor, nunca traindo a confiança nas mãos do inimigo, eles serão transformados no caráter de Cristo. Agora, é claro, esse comando de tirar as vestes sujas foi tirado de Zacarias, capítulo 3. Vamos dar uma olhada nisso. E o anjo do Senhor protestou contra Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se guardares o que te ordeno, também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui estão. Em outras palavras, pessoal, até mesmo aqui em Zacarias 3, está claro que somente aqueles que têm e que foram aperfeiçoados em caráter têm suas vestes sujas removidas. Isso não está falando de uma cobertura forense contínua que está ocultando a transgressão contínua do povo de Deus. Vamos olhar para o grande conflito. Página 484, onde Ellen White está falando sobre esse mesmo incidente. Satanás está perguntando: são essas as pessoas que vão tomar o meu lugar no céu? E o lugar dos anjos que se uniram a mim? Olhe para os pecados que marcaram suas vidas. Vejam o egoísmo deles, sua malícia, seu ódio uns pelos outros. O povo de Deus tem sido, perceba o tempo verbal que ela está usando, o povo de Deus tem sido, em muitos aspectos, muito falho. Satanás tem um conhecimento exato dos pecados aos quais ele os tentou cometer. Satanás continua dizendo, ou Ellen White, aliás, citando Satanás agora, ele aponta para o registro de suas vidas, os defeitos de caráter, a falta de semelhança com Cristo, que desonrou seu Redentor, para todos os pecados aos quais ele os tentou cometer. Agora vamos para o volume 5 dos Testemunhos, página 469. Ouça o que ela diz. Israel estava vestido com roupas novas. A justiça de Cristo lhes foi imputada. A mitra colocada sobre a cabeça de Josué era como a que era usada pelos sacerdotes e trazia a inscrição: Santidade ao Senhor, significando que apesar de suas... o quê? Suas transgressões anteriores, ele agora estava qualificado para ministrar diante de Deus em seu santuário. Perceba que todas essas declarações a que você se refere tratam dos pecados do povo de Deus no tempo passado. Volume 5, novamente, página 474. Mas, embora os seguidores de Cristo tenham pecado, eles não se entregaram ao controle do mal. Eles abandonaram seus pecados e buscaram o Senhor com humildade e contrição, e o advogado divino intercede em favor deles. Agora vamos analisar outra declaração aqui, pessoal. E eu nunca vi isso sendo citado pelas pessoas que usam este exemplo para provar supostamente que é impossível parar de pecar. Ouçam o que Ellen White diz aqui no volume 4 dos manuscritos liberados, páginas 249 e 250. Ellen White cita Zacarias 3. Ele me mostrou Josué, o sacerdote, ante o anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para se opor a ele.
E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Mesmo o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Agora, Josué estava vestido com roupas sujas e estava diante do anjo. Josué aqui, diz Ellen White, representa o povo de Deus. E Satanás, apontando para suas vestes sujas, os reivindica como sua propriedade, sobre a qual ele tem o direito de exercer seu poder cruel. Mas esses mesmos aproveitaram as horas de provação para confessar seus pecados com contrição de alma e os abandonaram. E Jesus escreveu perdão ao lado de seus nomes. Agora ouça. Aqueles que não cessaram de pecar e que não se arrependeram e buscaram perdão por suas transgressões, não estão representados neste grupo. Por que as pessoas não fazem sua lição de casa quando escrevem livros? Por que elas não analisam as evidências? Essas evidências destroem o argumento daqueles que usam essas declarações inspiradas contra a teologia da última geração. Aqueles cujos pecados estão cobertos, aqueles cujos pecados foram removidos, são os que venceram seus pecados, não os que ainda estão ocasionalmente caindo, falhando e pecando. Sabe, nós gostaríamos de passar a eternidade com pessoas assim? Acho que não. Então, de que maneira essas deficiências são inevitáveis? Como diz a Declaração de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 196, por que elas são inevitáveis? Porque o passado não pode ser mudado. Ele só pode ser removido pela justiça perdoadora do Salvador. Estes são apenas alguns exemplos. Alguns exemplos das declarações de Ellen White que são tiradas do contexto para provar supostamente que é impossível parar de pecar mesmo com o poder de Deus. Vamos analisar vários outros no decorrer deste simpósio, mas espero que esteja claro para todos que estão ouvindo essas reuniões, assistindo a esta apresentação ou consultando os materiais de apoio, que essas declarações, quando usadas por opositores da teologia da perfeição, estão sendo tiradas do contexto e não ensinam o que alegam ensinar. Pessoal, precisamos ser como os nobres bereanos e examinar as Escrituras diariamente, examinar os escritos do Espírito de profecia. E eu agradeço a Deus. Vejo que ainda tenho mais alguns minutos aqui. Agradeço a Deus porque Elmshaven foi poupada dos incêndios recentes, pois acredito que isso é um símbolo de que Deus quer que saibamos. O dom profético ainda permanece. Com certeza. Precisamos mergulhar nesses livros, pessoal. Precisamos estudá-los como nunca antes. Sabe, vejo pessoas estudando todo tipo de coisa. Você sabe, livros devocionais para homens, livros devocionais para mulheres, livros devocionais para casais, todo tipo desses materiais não inspirados. E, no entanto, esses livros devocionais do profeta, como Em Lugares Celestiais, Filhos e Filhas de Deus, Nossa Alta Vocação, Para que eu o conheça, e muitos outros que eu poderia mencionar. Esses são os que precisamos ler e estudar. Porque se fizermos isso, não teremos nenhuma confusão em nossos corações ou mentes sobre as questões de salvação que estamos considerando nestas reuniões. Pai Celestial, Tu és o mestre de todas as coisas. E louvamos o Teu nome por esses conselhos escritos pelos quais tudo em nossas vidas, tudo o que lemos, tudo o que ouvimos pode ser medido. Que possamos ser encontrados entre aqueles que, como Ellen White diz em uma de suas declarações, chegarão a cada ponto, passarão por cada prova e vencerão, custe o que custar, pois terão dado ouvidos ao conselho da verdadeira testemunha.
e receberão a chuva serôdia e estarão preparados para a trasladação. Oramos para estar entre esse grupo, querido Senhor, em teu nome e por tua causa. Amém.